Bom dia, pessoal. Flávio De Grande, da Bizap aqui, tudo bem? Só para avisar que a gente vai começar em alguns instantes aí, tá bom? Até daqui a mais uns 2, 3 minutinhos a gente já começa. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio De Grande, da Bizap. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre como analisar e construir insights através de grandes massas de dados, né? Gostaria de primeiramente agradecer aí o tempo de todos. Nessa próxima 1 hora aqui, eu espero mostrar um pouquinho para vocês como é que a gente tem utilizado as ferramentas da Microsoft, né, para ajudar nossos clientes aí a obter insights através de grandes massas, grandes volumes de dados, né. Só uma apresentação rápida aqui. Bom, eu sou o Flávio De Grande, né, eu sou diretor e gerencio principalmente novos negócios aqui na Bizap. Trabalho principalmente com todas as atividades, iniciativas aqui de pré-venda, POCs, né? Então a gente está muito ligado aqui em inovação. Eu trabalho já com Dynamics há mais ou menos uns 12 anos, né? E já trabalho há 20 anos na carreira de tecnologia. E desde que eu comecei a trabalhar com aplicações de negócios em geral, né? Trabalhei com Salesforce, eu trabalhei com Siebel, e agora com Dynamics. Eu posso dizer que é uma das áreas da tecnologia que pelo menos me encantou mais, porque efetivamente é aquela que a gente consegue de fato transformar a forma com que as empresas trabalham, né? Como elas atuam, como elas atendem clientes, como é que elas atingem seus objetivos. E por muito tempo, né, a gente trabalhou num formato onde a gente precisava construir sistemas para adquirir informações, né? Sistemas para coletar dados dos vendedores, sistemas para coletar dados de clientes, sistemas para coletar dados de acontecimentos em campos, de problemas, né? O problema antes era que a gente não tinha informação, né? Que a gente não tinha esse dado estruturado, que a gente não tinha informação
necessária, né, do que acontecia do outro lado, né, do outro lado da linha, a gente não tinha esse dado. Então, grande parte dos projetos que a gente fez, né, foram projetos para estabelecer novos processos, para estabelecer canais ou para estabelecer o que a gente chama de sistemas de registro, né. Durante muito tempo a gente executou projetos nesse sentido, lógico, as empresas precisavam dessa informação, mas eu vejo que nesse momento a gente chegou num ponto, né, de inflexão que nos resta saber legal. Eu tenho muita informação agora, né? Eu tenho a informação de onde meu cliente veio, eu tenho a informação como que ele veio, por que que ele veio, o que que ele comprou, né? De quem ele comprou, quando ele comprou, como ele comprou, que formato, né? Se ele está usando meu produto, se não está usando meu produto, com qual frequência. Ou seja, se a gente começar aqui a detalhar, né, e usar como exemplo uma área de negócio só, pode ser educação, pode ser governo, pode ser saúde, o que quer que seja, a gente vai ver que a gente tem uma variedade de informações gigantesca, né? O modelo de dados aí são cada vez mais expandidos, né? Por quê? Porque a gente tem cada vez mais tecnologia embarcada em qualquer tipo de processo, em qualquer tipo de touch point que a gente tem com o cliente, né? Então, o desafio, né, das empresas, o desafio dos projetos que a gente tem, tem ajudado os nossos clientes, ele se transformado, né? Na média, ele já tem algum sistema que resolve aquele processo, ou seja, ele já tem algum sistema de registro que ajuda ele a executar determinado processo, seja o comercial, seja o de marketing, de atendimento, né? Seja ele qual for, e ele passa a ter um grande problema, que é olhar para todas essas informações e tirar uma conclusão, né? Fazer com que essa conclusão seja de simples verificação, de simples interpretação, e mais do que isso, né, que ela fique disponível no momento certo, né, para a pessoa certa. Então, aí a gente encontra hoje, né, os principais desafios, ou seja, as empresas correram, né, para adquirir dado, e agora elas estão com outros tipos de demanda, né? A demanda em fazer com que esse dado seja um dado que a gente chama acionável, né? Ou seja, como é que eu faço com que ele de fato fique disponível na mão das pessoas, né? E na mão de quem deve usar essas informações. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho desse desafio, como é que a gente tem ajudado as companhias aí. E eu não sei se aqui alguém participou, né? Eu fiz uma outra palestra sobre o Customer Insights, né? Então a gente vai falar muito dele hoje, porque ele é a ferramenta central aí. Então é importante que a gente entenda também, né? Revise alguns conceitos aqui, até para que a gente não confunda com outras soluções, outras tecnologias que há no mercado, né? Porque quando a gente vai falar assim, legal, Flávio, mas aqui eu já tenho um BI, né? Flávio, eu já tenho aqui uma DMP, eu já tenho aqui, né? E aí a sopa de letrinhas é grande em relação às tecnologias disponíveis para que a gente possa, né? Eu já tenho um data lake, né? Eu já tenho isso, eu já tenho aquilo e assim por diante. Então a ideia aqui é só a gente desmistificar alguns pequenos termos, né? Nada muito técnico, mas só para que a gente tenha de fato aí, né? A certeza, né, daquilo que a gente está apresentando aqui. Então, hoje sim, a nossa apresentação ela vai girar muito em torno aqui de um produto chamado Dynamics 365 Customer Insights, que é um dos principais produtos, dos principais lançamentos da Microsoft relacionado a esse tema, né, de dados de clientes, né, de grandes massas e análise em insights. E ele é o que vai proporcionar para a gente, o que a gente chama, né, de uma visão holística, né, de clientes, para que a gente consiga efetivamente construir insights, né, adaptar, enriquecer esse modelo no real time e, de fato, entregar isso para quem deve, né. Por que esse tema tem sido tão constante, né? Por mais que as empresas, o que tem motivado efetivamente as empresas a falar o seguinte, Flávio, ter muita informação e essas informações não interpretar nada, né, não me dizer nada, ele é um problema por quê, efetivamente, né? Porque na atual economia que nós estamos, ou seja, o nosso cliente final, ele está começando a ter um tipo de tratamento, principalmente, por exemplo, para as empresas techs, né, em que já nascem dentro de uma única plataforma, e essa plataforma totalmente conectada, né, dentro de uma única jornada. Essas empresas têm efetivamente já todos esses dados relacionados e ela já tem uma facilidade muito maior de construir, né, esses insights. Então, quando um cara tem uma experiência
de serviço, de compra ou de aquisição dentro dessas empresas que já vêm do novo formato, né, empresas 100% que nasceram já, empresas com base em tecnologia, né, como as fintechs atuais, as novas empresas como o próprio Uber, Airbnb e assim por diante, né, elas começam a ter uma expectativa de prestação de serviços, né, de atendimento para as empresas mais tradicionais. E quando a gente começa a ter aí, né, uma diferença muito grande, né, assim, poxa, o cara nem sabe, né, o que eu preciso, né, poxa, eu naveguei aqui no site, fui até a página web, fui no e-commerce, coloquei no carrinho, assim, mas estou com uma dúvida aqui para fechar. E aí quando eu fui falar com o cliente, né, ele nem sabia quem eu era, por exemplo, né? Ou vice-versa, né? Poxa, estou enfrentando problemas vários dias nesse meu produto, ou nesse meu serviço aqui, que eu tenho um contrato já há anos, e quando eu entro em contato para reclamar, né, ou para pedir ajuda para alguém, poxa, ninguém me conhece, ninguém sabia do que estava acontecendo, ninguém sabe do meu histórico, né? Então essas expectativas, né, elas estão cada vez mais frequentes. Eu compartilho disso, imagino que vocês também compartilhem de expectativas dessa maneira, ou seja, bom serviço nunca é demais, então as empresas vão ter que se adaptar, porque, como diria o Satya Nadella, né, as empresas, os consumidores não respeitam tradição, né, eles respeitam serviço, eles respeitam aquilo que é direcionado a eles. Então, se eu tenho uma empresa que me presta um serviço melhor e o produto final, né, tem características próximas, né, por que não mudar para essa nova empresa, por mais que eu já tenha um contrato, já sou cliente há muitos anos daquela, e isso a gente está vendo principalmente no sistema bancário, né, sistema de finanças, onde as pessoas estão realmente migrando, né, dos sistemas bancários antigos para os sistemas fintech, sem agência, assim por diante. Então, esse é só mais um exemplo, né. Então, aqui a gente tem alguns dados, né, que 91% dos consumidores, né, eles têm aqui a probabilidade de comprar marca que conhecem e lembra, né, e fornecem ofertas relevantes, ou seja, se você consegue efetivamente entender, né, o comportamento do seu cliente e interagir com ele de uma maneira personalizada, né, você tem uma chance muito maior de fazer, né, de ter uma boa relação, seja de compra, seja de prestação de serviço, né. E os consumidores querem cada vez mais isso, né? Ou seja, eles querem as marcas que as marcas efetivamente entendam, né? O que eles querem, como eles querem, né? E quando abordá-los em relação a isso, e não só aquelas empresas que fazem ações massivas, independente para quem e por quê, né? Então, entender o cliente é muito importante. Isso está, de novo, relacionado a vendas, relacionado a marketing, né? Então, aqui alguns números, né? De novo, baseados em pesquisas da McKinsey, da Accenture, né? Que consumidores, né, ficam frustrados com experiências inconsistentes, né, os clientes ficam frustrados com conteúdos relevantes que são compartilhados ou até enviados, né. Eu recentemente tive uma experiência numa loja de joias, né, comprei uma joia para minha esposa e, não, minto, não era para minha esposa, foi uma joia para minha filha, e a partir daquele momento eu comecei a receber uma série de spams, né, de propagandas, né, relacionadas a joias, mas para os mais diversos tipos de perfis possíveis. Ou seja, eu comprei uma joia para uma criança, né, comecei a receber ali uma série de spams de joias para o Dia das Mães, joia para o Dia dos Pais, joia para não sei o quê, ou seja, eu tive um impulso momentâneo ali, né, uma necessidade momentânea para presentear, mas a partir daquele momento aquela empresa começou a usar meu registro para apenas como um canal comum, ou seja, qualquer novo cliente que entra lá, independente do perfil de compra, independente do cenário, da sazonalidade, né, o tipo de informação que era compartilhado com aquela empresa era a mesma, né, ou seja, o que eu quero dizer com isso é que a minha próxima ação com essa empresa foi basicamente bloqueá-la dos meus e-mails, ou seja, fechei essa porta para que ela de fato bloqueasse aqui, né, para que eu não recebesse mais notificações abundantes e irrelevantes sobre ela, ou seja, aquilo que poderia ter se transformado num ativo para aquela empresa acabou sendo, né, uma experiência ruim e provavelmente eu só volte lá caso ele tenha um produto que de fato eu esteja procurando, né. Agora, se tiver uma outra empresa que de fato consiga entender e direcionar ofertas para mim ou que fossem mais personalizadas, muito provavelmente eu não teria fechado, né, esse canal aí. Então, todas essas questões, né, elas trazem
essas necessidades para as empresas atuais. Eu preciso transformar, eu preciso usar o dado que eu sei do meu cliente para que eu me torne mais relevante. Né? E se tornar mais relevante é ter essas informações e ter essas informações muito bem conectadas aí. Né? Então, como é que a gente faz isso? Né? Vamos dar uma olhada aqui, só em 2 conceitos, tá? A gente vai falar de um conceito principal hoje, que é o CDP, que é o Customer Data Platform. O CDP, principalmente, é uma tecnologia que faz com que a gente unifique, né, todos os dados que nós conhecemos sobre o nosso cliente. O que quer dizer que eu vou ter dados que vão vir do meu RP, podem vir do meu e-commerce, podem vir do meu sistema de ticket, do meu sistema de pesquisa, podem vir de qualquer outro tipo de sistema no qual eu domino. Pode ser que ele venha também através das redes sociais, mas dentro de perfis sociais ou de fanpages onde eu adquiro informações dos meus clientes, ou seja, basicamente são dados identificados, dados demográficos, mas também dados transacionais, onde eu crio ali a personificação, né, a unificação, como também chamado aí de Golden Records do meu cliente, para que aí, a partir dessas informações, eu comece efetivamente a gerar insights. Existe um outro conceito no mercado, né, que é a DMP, deixa eu só voltar aqui, a DMP, ela tem como principal característica, né, adquirir dados não autenticados, ou seja, se eu navego anonimamente num portal, se eu baixo um aplicativo e não me identifico, se eu conecto numa rede social, numa rede Wi-Fi, né, tudo isso gera um token associado ao meu dispositivo ou ao meu IP de navegação, e esses dados de navegação, eles podem sim ter, né, informações sobre um perfil, né, sobre uma personificação de algum indivíduo que esteja atrás daquele dispositivo. Mas aí o foco não é efetivamente a pessoa, mas sim aquele dispositivo. E aí a gente está falando de dados não identificados. Né? O setor de varejo usa muito esse conceito. A gente está falando aqui de um outro setor voltado mais para o CDP, onde a gente tem os dados, eles estão identificados, mas eles estão separados em silos aqui, ou seja, em grandes bancos de dados que não necessariamente se relacionam. Né? Bom, como é que a gente resolve isso? Né? Deixa eu só passar para cá para ficar maior a tela para vocês. Como é que a gente resolve isso? Né? O Customer Insights, então, ele tem aqui algumas etapas principais, que é basicamente a gente adquirir dados, né, fazer um processo de ingestão de dados. Então, para isso aqui, a gente tem algumas tecnologias possíveis. A gente trabalha aqui com o conceito de conectores, então o Customer Insights ele pode se conectar a praticamente qualquer coisa, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Dentro desse processo, a gente vai fazer um mapeamento, então se eu me conectar no meu sistema de RP, no meu sistema de chamados, no meu sistema de ticket, né, eu mapeio que tipo de informação que eu tenho dentro de cada um desses sistemas, né, ou seja, quais são as tabelas e que tipo de informação que existe dentro de cada uma dessas tabelas. Combino elas, se necessário. Então, Flávio, eu tenho uma informação cadastral e de endereço no meu sistema de ticket. Eu tenho também uma informação cadastral e de endereço no meu sistema de RP. Né? Então, eu preciso combinar esses dados para que eles, novamente, né, não sejam duplicados e a gente consiga identificar quem é aquele cliente e unificar esse tipo de informação. A partir daí, a gente consegue também trabalhar num processo de enriquecimento. Então, putz, Flávio, eu tenho aqui, né, toda uma tabela, toda uma base de dados de pessoas que acessaram o meu site. Eu tenho de pessoas que baixaram o meu e-book, que compraram o meu produto, que abriram meus e-mails. Qualquer outro tipo de informação transacional possível, a gente também consegue vir aqui e enriquecer essa base para que a gente também tenha informações mais, vamos dizer assim, mais detalhadas, né, sobre a jornada de relacionamento que você tem com esse cliente. Né? E todas essas características, né, têm apoio de mecanismos de inteligência artificial para que o próprio Customer Insights ajude você a identificar essas similaridades. Né? E até num cenário de combinação de informações, a gente pode usar um mecanismo de aproximação, de probabilidade, onde você fala assim, legal, Flávio, eu quero mapear se o meu cliente do meu sistema de ticket é o mesmo do cliente de sistema de survey, por exemplo. Eu vou usar a informação telefone, né? Só que o telefone ele pode estar gravado de um lado como 11, 555, 000, e no outro lado pode estar mais 55, 11, 55000, né? Qual é o nível de exatidão, né, que eu preciso ter para que eu possa fazer uma combinação entre esses dois valores
e o sistema me responda, né, que eles representam o mesmo cliente. Então, a inteligência artificial vai nos ajudar a fazer essas recomendações para dizer o seguinte, olha, eu acho, né, meu percentual de chance que esse cara seja o mesmo é de 80, de 90, e a gente tem como modular esse tipo de característica, né. A partir daqui, quando a gente tem efetivamente uma visão única, né, desse cliente, mapeada, relacionada entre todas essas tabelas e sistemas, né, a ferramenta ela vai começar a nos disponibilizar alguns elementos para que a gente já comece a fazer uma primeira camada de análise, né, como, por exemplo, segmentações, como, por exemplo, medidas, né, e algumas outras características também baseadas em modelos de inteligência artificial. Então, o Customer Insights ele vai trazer aqui para a gente alguns algoritmos voltados para fazer recomendações ou classificações de cliente. Então, pode ser que eu faça uma análise de churn, né, para saber qual o cliente que efetivamente vai renovar comigo ou não vai renovar comigo. Eu consigo usar algoritmos de mercado para tentar prever ou sugerir uma próxima melhor compra, né? Assim, olha, eu sugiro que a próxima oferta que você tem que mandar para esse cliente é um upgrade do produto dele, ou é um cross-sell, né? Seja lá qual é a estrutura de informações que você tenha, né? A gente tem aqui algoritmos que podem fazer uso desse modelo, né? Uma coisa interessante aqui nos conectores e no processo de ingestão de dados, né, que esse processo ele é contínuo. Então, de acordo com a fonte que você tem, o tipo de conexão que a gente tem, né, a gente pode ter reações em real time, ou seja, se eu tenho um sistema que está conectado a esse modelo e o cara acabou de abrir uma mensagem lá, esse dado ele pode efetivamente abastecer esse processo aqui, né, fazer a ingestão dessa informação transacional, ser classificado e segmentado dentro de dentro de um novo segmento, e a partir daí isso ser utilizado para alguma campanha, para alguma outra coisa nesse cenário, né? Bom, e a partir daqui, né, a gente então pode disponibilizar esse dado já tratado, né, ou seja, já unificado, mesclado, e também com recomendações ou classificações baseadas em inteligência artificial, para que os seus sistemas de registro, aí sim, né, é a devolutiva que a gente vai fazer para aquele seu sistema lá de pesquisa, para o seu sistema de marketing, para o seu sistema de vendas, para o seu sistema de atendimento, né, para que a hora que esse cliente esteja no momento de abrir um chamado, esteja no momento de que, para que a sua equipe comercial esteja falando com ele, essas pessoas tenham em mãos, né, exatamente tudo aquilo que a gente construiu em termos de analytics e de integração de dados. Então, eu vou entregar para o seu vendedor, olha, vendedor, nosso mecanismo aqui identificou que a próxima melhor compra para esse cara é o upgrade para ele de um cartão de crédito Master, por exemplo, né? Ou caso ele esteja lá no suporte, né, o que a gente pode fazer para ele é que a gente sabe que ele vai cancelar por causa da nossa análise de churn. Então, o que eu posso oferecer para ele é uma renovação gratuita por 6 meses, para que a gente tente recuperar tente recuperar o cliente aqui de alguma maneira, caso ele esteja descrente com o nosso produto ou serviço, né? Então, aqui diria que é para recuperar nosso cliente efetivamente, né? Então, como é que a gente pode usar essa informação? Lógico que aqui eu estou dando vários exemplos, né, voltados para as aplicações da Microsoft. Então, eu posso criar um aplicativo dentro do Power Apps, onde eu posso consumir essa base de dados e entregar essa informação a qualquer tipo de recurso que a gente tem aqui dentro da nossa companhia, né? Eu posso fazer com que um bot utilize deste modelo de dados para que ele tenha uma conversação dentro de um processo comercial ou dentro de um processo de atendimento, né, self-service, onde ele já consiga identificar quem é o cliente, a próxima melhor ação, e dentro de uma conversa o bot possa exatamente usar esses elementos, né, como conversa. Eu posso construir análises, né, usando Power BI para que eu pegue essas informações e eu plote elas, né, num formato mais analítico, mais estratégico, onde eu posso comparar períodos, né? Posso comparar aí com outros exemplos e até mesclar outros tipos de informação em que o Power BI esteja conectado. Posso usar essas informações como parte de um processo
Então, se o cliente entrou em contato, ele está pedindo que seja, sei lá, renovado o produto dele, eu posso fazer com que o Power Automate olhe também para esse modelo de dados e tome alguma decisão à parte. E, efetivamente, eu consigo entregar esse dado dentro dos aplicativos Dynamics, né? Ou seja, se eu estou usando o Customer Service, então eu posso fazer o embed desses dados, né? Posso já levar para dentro da aplicação, para a interface do meu usuário final, quais são os clientes ou qual é a visão 360 graus que eu tenho desses clientes entre todas essas aplicações. Aí, olhando para esse slide, né, você pode me perguntar aqui assim, Flávio, legal, mas como é que eu... por que não, né? O Dynamics já não faz isso, né? Ou seja, eu não posso fazer a integração com o Dynamics e colocar todos os dados dentro do Dynamics, porque até pouco tempo atrás, né? Eu não estou vendo quem está aqui na apresentação, mas vai ter cliente que fala assim, Flávio, você me sugeriu isso há alguns anos atrás, né? Por que você mudou de ideia, efetivamente, né? Porque basicamente a gente não tinha ferramentas, né? Ferramental como a gente tem hoje e que são feitos especificamente para isso. No approach anterior, qual que era a nossa proposta? Legal, eu tenho uma ferramenta de CRM. Para que eu consiga fazer uma campanha de marketing, eu preciso fazer segmentações e entender quem é meu público-alvo. Para que eu possa ter isso, eu preciso ter os dados dentro do Dynamics. Então, os projetos tinham um esforço relativamente grande em conectar esses sistemas e sincronizar o dado, ou seja, então, Flávio, leva o dado, tira o dado do RP, copia ele para dentro da base do Dynamics. Esse era o processo em si. E aí a gente tinha uma réplica de informações. Dependendo do modelo de dados, do tamanho da base, né, isso acabava onerando, deixando inflada, né, a base de dados do CRM, com centenas de milhares de dados que só eram necessários, por quê? Porque o marketing precisava usar para fazer uma segmentação. Porque se ele não tivesse o detalhe da família de produto, assim, assado, ele não conseguiria segmentar. Então, o que a gente fez, né? O que a Microsoft fez? Ela abstraiu um pouco essa complexidade. Então, hoje ela tem ferramentas como o Customer Insights, que o Customer Insights está baseado num conceito de Data Lake, onde a gente tem um ferramental muito mais simples, né? Para que a gente possa transacionar essas informações, ou seja, trazer esses dados com uma velocidade muito maior, com capacidade de armazenamento muito maior, com características de análise de Big Data, né, para que essa informação só seja entregue a esses sistemas de registro, né, que é o meu sistema de marketing, meu sistema de vendas, somente o necessário, somente o insight, somente o resultado de toda uma análise que foi feita, não o dado efetivamente. Isso tem agilizado muito os projetos e tem criado, né, uma camada analítica muito produtiva para que a gente possa usar melhor essas informações. Tá? Bom, vamos dar uma olhada aqui no sistema para a gente navegar um pouquinho. Né? Legal. Então, o que a gente tem aqui, né, pessoal? A gente tem aqui um pouquinho do que é o Dynamics, o Customer Insights. Né? Então, essas aqui são algumas telas que a gente reservou aqui para vocês, só para a gente passar por alguns conceitos importantes. Então, o primeiro passo para a gente usar efetivamente, né, o Customer Insights é a gente encher ele de informações, popular essas informações aqui dentro, para que ele comece a me dar algum tipo de resultado. Então, essa base aqui, ela já está, né, relativamente abastecida, então eu já tenho aqui, né, uma visão 360 graus de cliente já estabelecido, então eu tenho aqui a Jennifer, eu tenho informações de as demográficas, nome, sobrenome, datas, e-mails, telefone. Eu tenho aqui algumas informações transacionais, como por exemplo, se eu tenho chamados abertos, se ela fez compras, quando ela fez compras, se ela fez online, se ela fez dentro da minha loja física, quando aconteceu, qual foi o valor dessas coisas. Né? Eu tenho aqui algumas análises pré-prontas, como, por exemplo, qual é a quantidade de compras que ela já fez online? Né? Quantos pontos ela acumulou dentro do meu programa de recompensas baseado nessas compras online, por exemplo? Né? Então, eu tenho aqui algumas que a gente chama de medidas, né? E eu tenho aqui já alguns insights em que a ferramenta vai me trazer. Fala assim, olha, com base no enriquecimento que a gente trouxe de uma base externa, ou usando algum tipo de mecanismo de inteligência artificial, eu consegui entender que este cliente aqui ele tem interesse, né? É recomendado para esse cliente algumas características como, olha, ela tem interesse por maquiagem, por produtos de banho, de beleza, de pele, né? E ela tem
também uma afinidade maior com essas marcas, por exemplo. Né? Então, esses cards aqui, né, já são um resultado, né, minimamente aqui, do que a ferramenta poderia construir. Imaginando que cada pedacinho dessa informação aqui, ele pode ter vindo de 2, 3, de 10 sistemas. E que o principal objetivo dele aqui foi transformar isso numa tela única. E aí, como é que a gente usa essas informações, então? Mas antes de a gente falar como é que a gente usa, vamos ver como é que a gente chegou até aqui, né? Então, vamos voltar rapidamente. Vamos ver como é que a gente conecta em diversas fontes. Então, o Customer Insights é uma ferramenta que foi feita para que áreas de negócio consigam efetivamente usar. Ela é uma ferramenta que vocês vão ver aqui que é 0 linha de código para que a gente consiga efetivamente criar um grande Big Data de cliente. Então, falando nisso, vamos ver como é que a gente faz. Então, aqui eu tenho todos os meus data sources. Então, nesse exemplo que a gente está mostrando, eu tenho conectado aqui pelo menos uns 10 sistemas, né? Que tem o Dynamics, eu tenho meu sistema de ponto de venda, tenho informações do meu website e assim por diante. Então, estão todas elas aqui. E eu, nesse momento, eu quero adicionar mais uma informação, porque eu tenho um outro sistema que eu comprei, um outro sistema que eu estou usando, que ainda não está agregado a esse modelo de dados. Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui, adiciono uma fonte de dados. Então, aqui nessa fonte de dados, eu vou escolher, né, qual é o modelo ou qual é o caminho, né, qual é o conector que eu vou usar. Né? Para quem conhece um pouquinho aí de Power BI, o Customer Insights usa o Power Query, né, para fazer essa conexão e tratamento de dados, né, nessa entrada. Então, eu tenho aqui diversos tipos, então todos esses conectores aqui são compatíveis com o Power Query. Vocês veem aqui que a gente tem modelos de dados padrões, mas também sistemas específicos, como o próprio Salesforce, a gente tem SAP, a gente tem outros sistemas aqui necessários, né, que são padrões de mercado para que a gente possa fazer isso. Né? Mas eu também consigo me conectar em dados offline, no ODBC, numa máquina que esteja na sua implementação, por exemplo. Tá? A partir do momento que eu escolho qual é a base de dados que eu vou trazer para dentro dessa base, eu vou, então, mapear quais são os campos que existem, ou melhor, quais são as tabelas, né, e campos que existem dentro de cada uma dessas estruturas. Então, aqui, por exemplo, dentro do Dynamics, eu tenho informações diversas, como uma informação de qual é o país que ele nasceu, e-mail, nome, ou seja, basicamente todas as informações demográficas aqui do meu cliente. Né? A partir daqui, eu vou fazer o que a gente chama de match, né, de unificação. Então, eu vou mesclar, né, todas as tabelas que têm informações iguais. Então, novamente, tenho dados cadastrais no meu RP, no meu CRM, no meu sistema de ticket e assim por diante. Eu vou pegar as informações cadastrais desses 3, 4 sistemas e vou passar aqui para um processo de match. Então, esse processo de match é para que eu tente identificar, né, quem é o Flávio e como é que eu identifico ele em cada um desses sistemas. Não necessariamente eu preciso ter uma chave forte. O que eu quero dizer com isso? Eu não preciso ter um ID do Flávio, ó, o código do cliente do Flávio é o 002, por exemplo. Eu preciso ter esse 002 em todos os meus sistemas, senão eu não consigo linkar esse dado. Não necessariamente. Eu posso usar vários modelos para fazer esse cenário de unificação. Eu posso pegar nome, sobrenome, nome e e-mail, nome e telefone, e novamente a inteligência artificial vai nos ajudar aqui a fazer essa unificação. E a partir daqui, eu vou mesclar esses dados. Então, baseado nesses 3 sistemas, ó, ele identificou que eu tenho campos que são relacionados. Né? Então, aqui eu tenho first name tanto na base de dados do Dynamics, eu tenho first name na base de dados do meu ponto de venda, eu também tenho first name no meu sistema de website. Então, ele pega essas 3 informações e faz essa unificação desses dados aqui. Tá? Então, essa primeira etapa é essencial para que a gente consiga trazer dados externos. Então, novamente, né, aqui a complexidade está efetivamente onde é que está o seu sistema? O seu sistema vai me trazer um dado cru, ele é um sistema já conectado, ele é uma base, ele é um data lake, ele é um SQL, ele é um arquivo texto, ele é um TXT, ele é um serviço na nuvem. Que tipo de informação é essa? Eu tenho acesso a ela? Né? Qual é o timing que a gente vai ter para atualizar esse dado? Eu vou fazer uma atualização única, eu vou fazer um processo de carga em real time. Então, a gente tem várias possibilidades para fazer com que esse Big Data fique sempre atualizado aqui. Tá? Bom,
como é que a gente usa essa informação, né? Então, pô, legal, Flávio, conectei, entendi como é que a gente conecta várias fontes de dados, né? Mas usar efetivamente essa informação, né? É só criar aquela tela de 360 graus, né? É isso? Poxa, se for isso, eu crio um Power BI e está feito, né? Não, a gente tem outras formas aqui da gente usar essa informação. Passando pelo primeiro aqui, né? O primeiro que a gente chama de segmentação. A segmentação, ela tem um conceito próximo para quem trabalha com ferramentas de marketing, né? Que é um conceito onde você pode perguntar para a base, quais são os clientes que atendem a determinado critério, né? Clientes que são de São Paulo, clientes que compraram mais que X mil reais, clientes que não compram há mais de tanto tempo e assim por diante. Ou seja, eu pergunto para a base, ele me diz quantas pessoas fazem parte dessa segmentação e ele vai armazenando, né, dentro da linha do tempo dessa segmentação o quanto que ela está se modificando. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma segmentação aqui chamada de High Value Customers, né, que atualmente ela tem 4.945 membros, mas que ao longo do tempo ela tem alcançado uma curva interessante. Significa que os meus clientes de High Value Customers estão melhorando, ou seja, estão aumentando, né? Estou fazendo certo aqui. Né? Da mesma forma, estou vendo aqui que eu tive um grande acréscimo aqui de clientes comprando no meu ponto de venda físico, mas por conta aqui, lógico, nesse momento, usando como exemplo, por conta da pandemia, ele está em total declínio, né? E eu também tenho aqui, ó, segmentações que olham para características já voltadas a algoritmos que a inteligência artificial pode ter classificado do meu cliente. Como, por exemplo, olha, quem são aqui, né, os clientes que foram classificados com uma alta chance de não renovar ou não comprar novamente o seu produto. Né? Então, eu consigo observar na linha do tempo quem são esses clientes que foram classificados e o número de clientes que vem sendo classificados para isso. Ou seja, nos últimos 30 dias, né, eu tive aqui um acréscimo bastante grande de quem são esses clientes. De forma bastante simples, falo, putz, legal, Flávio, como é que eu atuo em cima desses clientes? Né? Eu não estou conectado a nenhum sistema, eu preciso dar essa informação para a minha agência, para que a minha agência possa atuar. Legal, vem aqui, no modelo mais simples possível, baixa isso em CSV e fala assim, olha, agência, a gente precisa trabalhar com esses clientes aqui, porque esses caras, teoricamente, não vão comprar mais. Então, é o primeiro momento aqui onde a gente já consegue analisar a informação e extrair esse dado para que algum outro sistema ou algumas outras pessoas utilizem essa informação ainda no modelo mais cru aqui. Né? Mas como é que eu consigo melhorar essa análise? Né? Uma das primeiras possibilidades aqui é a gente construir Power BIs para que a gente analise essas informações. Então, o Power BI ele já tem como uma fonte de dados, né, como um conector também próprio, o modelo de dados do Customer Insights. Então, eu posso criar cards onde eu entrego relatórios e esses relatórios, né, para quem conhece aqui o Power BI, eu posso inserir esses relatórios em diversos outros sistemas. Então, eu posso embedar isso aqui dentro de um portal, eu consigo embedar isso dentro da minha aplicação de Customer Services, dentro da minha aplicação de Sales e assim por diante. Ou seja, eu entrego essa informação já classificada e já analisada, né, de diversas maneiras dentro de um modelo analítico. Tá? Então, aqui eu estou usando dois elementos, né, um de apresentação e um de análise, para que vocês usem essa informação da melhor maneira. Né? Então, aqui ó, eu tenho todos os elementos e controles, né, de navegação que a gente tem sobre esse cliente. Né? Que mais? Para quem não conhece, né, a Microsoft ela tem uma família de produtos, que é a família Dynamics, né, o Customer Insights é um deles. E ele tem outros produtos voltados, né, que é o que a gente chama de System of Record, né, os sistemas de registro, que são sistemas que são utilizados para executar algum processo efetivamente. Então, novamente, tem o módulo de marketing, tem o módulo de atendimento, né, tem os módulos de RP e assim por diante, e eu tenho o módulo de vendas. O módulo de vendas ele é responsável, então, por fazer toda a parte de lead management, né, depois que o marketing já fez seu trabalho de atração, ele vai também ter todos os processos comerciais, né, pipeline, proposta, cotação, metas, ou seja, toda a gestão do relacionamento durante uma negociação, isso acontece dentro do módulo de vendas. Né? E durante essa negociação, é super importante que eu abasteça esse meu time comercial com informações adicionais.
novamente, sem a necessidade de eu abastecer, ou seja, de eu registrar todos os dados que acontecem, né, todas as informações que acontecem com esse cliente em todos os sistemas dentro do banco de dados do Sales. Então, o que a gente faz? A gente faz o que a gente chama de embed. Então, aqui dentro dessa tela, né, a gente tem efetivamente controles, né, que já são controles aqui do Customer Insights, onde eu dou essa visibilidade para o meu time comercial, novamente, sem ter a necessidade de registrar todos esses dados aqui, né? Na verdade, é um mecanismo de visualização aqui dessas informações. Tá? Que mais? Como é que eu posso usar aqui? Uma das formas mais interessantes que eu acho é o uso do Dynamics Marketing. Então, como eu citei lá no início, né, o Dynamics Marketing, ou melhor, as equipes de marketing, né, geralmente são as equipes que mais precisam de informações, ou seja, de um modelo de dados rico para conseguir desenhar jornadas e desenhar campanhas mais assertivas e mais ricas. Ou seja, ele precisa efetivamente saber quando comprou, por que comprou, em que canal, que tipo de produto, qual que é o tempo médio de compra. Então, esses tipos de análise, né, geralmente eles estão disponíveis em relatórios, não estão disponíveis efetivamente para uso, né, na prática. A ideia aqui é que a gente crie as nossas segmentações, e a gente crie todos os modelos de dados lá no Customer Insights, e a gente consiga entregar para o time de marketing diretamente dentro das segmentações do Dynamics Marketing, para que ele coloque nas suas jornadas exatamente as segmentações que são utilizadas e que foram construídas usando o modelo de dados do Customer Insights, né? Então, esse aqui é um cenário, né, onde a gente pode efetivamente usar, né, todos esses dados aqui para que a gente consiga chegar lá. Então, vamos dar uma olhada aqui em segmentos. Então, lembra lá que a gente tinha os segmentos, né? Então, eu tenho aqui os segmentos de high churn, eu tenho os segmentos de high value prospects, eu tenho os segmentos dos clientes que receberam pesquisas aqui para o programa de fidelidade, né? Então, essas segmentações aqui, eles já representam quem são os clientes, né? Mas eles foram processados efetivamente usando os modelos e toda a gama de informações dos vários sistemas que a gente tem conectados lá no Customer Insights. Tá? Outra forma que a gente tem de entregar esse dado, né, é entregar esse dado também na tela do atendente, né? Então, a gente tem aqui características de atendimento, né, onde a gente também pode entregar essa informação direta na tela do próprio atendente. Né? E outra forma que a gente tem utilizado bastante aqui nos projetos, é falar, putz, legal, Flávio, eu não uso nenhuma outra ferramenta da Microsoft, como você acabou de mostrar. Eu não uso o Dynamics Marketing, eu não uso o Dynamics for Sales, o Customer Service, né? Como é que eu posso liberar o acesso a essa informação para outros, por exemplo, eu queria colocar para a presidência, para a diretoria, para os gerentes, para os coordenadores, para que eles pudessem navegar nesses modelos de dados. A gente pode usar o Power Apps, para quem não sabe, Power Apps é a plataforma de construção de aplicativos móveis low-code da Microsoft, para que o Power Apps se conecte nessa fonte de dados, no Customer Insights, e crie uma navegação num formato de aplicativo. Então, eu posso criar um aplicativo aqui. Esse aqui que vocês estão vendo é já um aplicativo modelo, né? Onde eu posso fazer uma busca por clientes e dentro desses clientes aqui eu consigo enxergar, né, todos os elementos existentes da base de dados do Customer Insights. Então, tenho aqui, de novo, né, a visão demográfica, a visão transacional de atividades, tenho aqui as medidas, os insights, as próximas melhores ações. Então, tudo isso está aqui disponível para que a gente também possa usar dentro dessa estrutura aqui, né, do Power Apps. Bom, a partir daqui, né, dito isso, assim, é legal, Flávio, mas você continuou mostrando aqui, né, informações relacionadas ao uso do do Customer Insights dentro de aplicações da Microsoft, né? Mas isso não é necessariamente a única opção, né? Então, uma vez que a gente passa por esse processo de ingestão, mapeamento e correspondência, né, combinação, enriquecimento, insights, a parte de ação ela pode sim ser utilizada dentro do Dynamics Marketing, dentro do Dynamics Sales e
passo o registro, né? Mas a gente também tem outros modelos que eu vou mostrar um pouquinho aqui mais para frente, tá? Só para a gente também aqui mostrar um pouquinho o que é. Pessoal, caí. Espero que vocês estejam me escutando aí. Não sei até que ponto parou. Mas vamos lá. Deu um breve apagão na minha rede aqui. Bom, vamos lá. O que a gente tem embaixo do capô, né? Ou seja, falando em tecnologia, a gente tem o que há de mais moderno dentro do Microsoft Azure, né? Que é a nuvem de serviços da Microsoft, onde você pode construir as suas próprias aplicações no formato de building blocks, né? Ou seja, eu quero usar a solução A, B, C e D para transformar dentro de uma grande plataforma. O que a Microsoft fez? Ela, na verdade, usou todos esses elementos, que são elementos com altíssima capacidade de processamento, como Hadoop, né? Como o Stream Analytics, o SQL, o Data Factory, ou seja, são elementos para necessários para que a gente possa construir uma base de dados gigantesca, né, como um Big Data, e analisar esses dados em tempo real. E aí ela criou uma casca, né, uma casca para nós aqui, eu não sou desenvolvedor, né, teremos condições de avaliar cada vez mais dados, né, e de construir essas análises. Tá? Bom, como é que a gente pode usar esse dado, né, também sem ter uma aplicação Microsoft aqui? Né? Então, só mostrar para vocês rapidamente. Aqui eu tenho então um Customer Insights, né? Onde aqui eu tenho diversos clientes aqui, né? Então essa base ela está bastante, então eu tenho 2.158 clientes, né? Ela não está tão bonitinha quanto do outro, né? Mas aqui a gente já tem bastante informação sobre os nossos clientes, né? Então algumas medidas, né? Quanto que ele gastou, qual é a média de gasto desses clientes e assim por diante. Isso é legal, Flávio. Bacana, entendi. Então eu quero vir aqui, né? E criar uma segmentação, por exemplo. Então, eu vim aqui e falei assim, olha, Flávio, eu quero entender quais são os clientes que têm mais de 750 pontos, por exemplo, né? Ele vem aqui e vai me listar, assim, legal, Flávio, são todos esses clientes aqui então, que representam, né, esses que têm mais de 750 pontos. Eu poderia vir aqui também já criar uma nova segmentação, né? Falar assim, eu quero criar aqui uma segmentação dinâmica e falar o seguinte, clientes, né, que gastam mais de, sei lá, mil reais, né? Como é que eu vou chamar isso? E eu vou dar um avançar aqui. Então, baseado nos dados que existem dentro da minha base de dados, né? Então, eu vou vir aqui e vou pegar que tipo de informação que eu vou validar, né? Eu posso vir aqui e perguntar aqui, ó, quanto que esse cara gastou, ou se eu tenho outras informações, ó, quanto que ele gastou aqui dentro do meu sistema de retail, quanto que, né? Posso pegar aqui diversas associações a esse cliente, né? Então, eu vou pegar aqui do Retail System e eu vou pegar aqui outros tipos de informação, ó, sei lá, Preferred Store, vamos pegar aqui, ó, Reward Points, é igual a 1.000, por exemplo. Vou pegar aqui, né? Então, baseado nessa minha segmentação aqui, eu posso ir adicionando outros elementos. Esses elementos, eles vão ser considerados aqui como segmentações, essas segmentações vão me trazer quem são esses clientes, e novamente, eu vou olhar para todos os dados relacionados aqui, né? Eu vou olhar para todas as informações associadas com esse cliente para que eu possa criar essas segmentações aqui dinâmicas. Aí você fala, Flávio, bacana, legal, mas, de novo, eu uso aqui um sistema da Oracle, eu uso um sistema da, sei lá, de outro fabricante para fazer o marketing. Como é que eu tenho acesso a esses clientes que estão dentro dessa segmentação? Né? Então, aqui a gente tem um mecanismo que a gente chamou aqui de exportações, onde eu posso vir aqui e dizer o seguinte, olha, eu quero adicionar uma exportação, né? Então, vim aqui criar uma exportação, vou dar um nome aqui, então, vou colocar para o meu sistema de marketing, vou adicionar aqui, ó. E eu posso, ó, levar esse dado para vários outros tipos de sistemas.
Tá? Então, eu posso levar aqui, por exemplo, para o Marketo, posso levar para um arquivo SFTP, eu posso levar aqui para vários outros lugares onde eu posso dar essa informação e manter essa informação atualizada. Posso levar ele para um Data Lake, posso levar para o Facebook, para o Google Ads. Então, aqui a gente é agnóstico em relação a esse tipo de sistemas, né? Então, aqui, ó, estão esses principais, né, conectores em que a gente vai poder usar, né, e como é que eu posso configurar essa rota de saída dos dados, né? Então, aquilo que a gente viu lá, né, dentro do Customer Service, dentro do Sales, eu posso fazer com que construir um bot para que o próprio Teams pesquise essas informações aqui dentro. Eu posso, por exemplo, construir, ou melhor, disponibilizar uma API para que outros sistemas venham aqui, busquem, usem e bebam dessa fonte de dados, né, para que a gente consiga abastecer esses outros sistemas externos. Então, de novo, a ideia aqui é que ele haja como um grande centralizador. Dentro desse grande centralizador, que a gente consiga usar esses mecanismos de medidas, os mecanismos de inteligência, onde a gente pode aqui criar previsibilidade. Então, eu posso aqui, por exemplo, criar modelos de rotatividade, criar modelos de recomendações de produto. Eu posso usar o Azure Machine Learning para construir um algoritmo e analisar os meus dados e também vir aqui enriquecer essa informação com mais algum tipo de classificação ou mais algum tipo de recomendação. Então, eu posso aqui, ó, vir aqui e construir modelos personalizados, né? A gente pode trazer aqui para dentro. E uma vez que esses dados estão totalmente consolidados aqui dentro dessa minha visão 360 graus, eu disponibilizo ele através dessas conexões. Tá? Então, isso aqui é bem possível. Tá? Queria falar um pouquinho aqui de exemplos, né? Então, como é que os clientes efetivamente estão usando, né, essas aplicações aqui, tá? Vou voltar aqui um pouquinho para esse sistema. Aqui tem um slide bem interessante, né? Que são os potenciais de uso, né, do Customer Insights dentro dos sistemas de registro, né? Então, a ideia principal aqui é que a gente consiga fazer com que o marketing se beneficie desses dados para quê? Para fazer segmentação, geração e classificação de clientes potenciais, para construir campanhas e ofertas, para promover direcionamento dentro dos seus sites e conteúdo, para, no caso de vendas, como é que a gente sugere a melhor interação com o cliente, como é que a gente faz recomendação de produto, como é que eu faço recomendação de venda cruzada, como é que eu já consigo estabelecer preços dinâmicos baseado naquilo que o cliente está acostumado a comprar, ou na média do que ele costuma pagar, por exemplo. Como é que eu posso aqui prever, né, e sugerir soluções proativas de atendimento, como é que eu consigo fazer um roteamento inteligente, porque às vezes o cliente está vindo através de um canal, como eu sei e conheço muito sobre ele, é mais fácil que eu já leve ele para um tipo de atendimento de um nível específico ou de uma célula especializada naquele atendimento. Né? Então, tudo isso aqui, essas aqui são algumas ideias, na verdade, né, para que a gente possa usar essa informação da melhor maneira possível. Tá? Depois esses slides aqui eles estarão compartilhados dentro do vídeo, né? Aqui fala um pouquinho, né, de cada uma dessas partes aqui de medidas, né, de segmentações, né, das inteligências, das previsões, como é que a gente usa os modelos e algoritmos customizados, como é que a gente faz uso dessas aplicações e como é que a gente exporta esses dados também, né? Então, no fim das contas, a ideia é que o Customer Insights ele possa agir como um fornecedor de informações e experiências fim a fim. Né? Desde o primeiro touch, a gente começa a coletar dados, enriquecer e reabastecer essas áreas, tanto de marketing, quanto de vendas, quanto de serviço, para que eles consigam executar melhor essa estratégia. Né? E o Dynamics Customer Insights ele tem um timing de implantação muito rápido, porque, novamente, a gente não tem aqui uma construção de um processo, uma reavaliação. O que a gente tem aqui, basicamente, juntar, né, os pontos. Você já tem informação, você já tem muita informação. Aqui a ideia é que a gente consiga juntar todos esses pontos e trazer para vocês. Né? A gente tem alguns cases aqui, né, alguns cases globais, né, de como é que parques têm usado esses dados de clientes e de consumo e de comportamento, né, como que a EP Energia também
tem entendido melhor, né, todo o perfil de comportamento e consumo dos seus clientes, para que eles consigam gerar novas oportunidades. A gente tem aqui como é que a Unicef, né, consegue olhar melhor para os doadores dela, né, e consegue também extrair o melhor, né, ou seja, fazer com que eles estejam cada vez mais engajados com a causa e também mais impactados, né, com esse tipo de informação. E, inclusive, uma rede de bares, né, que usa a tecnologia para também mapear o perfil de comportamento dos seus clientes e também gerar novas campanhas e novas ações e novas propostas de construção de produtos dentro dos seus bares, né. A BZAP tem uma experiência que já está sendo publicada, inclusive, nas mídias sociais, né, que é um uso que o governo, né, federal tem feito para analisar as informações de todos os trabalhadores, né, que no ano passado perderam o emprego. Então, a gente fez uma carga para dentro do Customer Insights com todas as informações que o governo tinha, né, de quem pediu demissão, ou melhor, quem foi demitido, que fez uso do seguro-desemprego, né. A gente trouxe todos os elementos de timing, de idade, de sexo, de gênero, informações demográficas, né, onde é que esses clientes estavam efetivamente, ou seja, em quais regiões, e principalmente quais eram as atividades, né? Então, o Customer Insights avaliou tudo isso e, com base nessas informações, a gente vai conseguir prever, nesse próximo momento ainda, que é este ano de 2021, né, a gente está usando para isso, quais serão as áreas mais impactadas, né, e como é que a gente vai conseguir prever quais são os atuais trabalhadores que ainda estão empregados, que têm maior risco de perda de emprego. Então, a ideia do Ministério da Economia, né, especificamente a Secretaria do Trabalho, é fazer com que a gente tome ações proativas dentro desses segmentos para que a gente não perca mais postos de trabalho, né? Sendo que o risco dessas áreas, a gente sabe mais ou menos quais são, né? Lógico, né, principalmente o setor de turismo, setor de alimentação, né, bares, restaurantes e assim por diante, são, lógico, os mais impactados. Como é que a gente consegue olhar para esses setores, né, para que os que ainda estão empregados e criar iniciativas? A outra forma é olhar para aqueles que efetivamente ficaram desempregados e entender, dentro da pandemia, quais foram os setores que tiveram maior nível de aumento de vagas, né, para que a gente também consiga fazer um match em relação à disponibilidade, em relação à alocação de recursos baseado em região, em expertise, né, em perfis desses trabalhadores. Só para vocês terem uma ideia, né, essa matriz, né, a gente está falando aí de milhões, né, de mais de 10 milhões de trabalhadores. Essa matriz hoje, com todos esses elementos, né, com todas essas propriedades, ela gerou aqui para a gente mais de bilhões de linhas de processamento, né? Isso está sendo executado em cima dessa infraestrutura, né? A Microsoft fez uma publicação na semana passada sobre esse modelo, e ele é um modelo lógico crescente. Sempre que a gente fala de inteligência artificial, é um modelo em que quanto mais informação a gente tiver, quanto mais falsos positivos ou positivos a gente tiver, melhor vai ser a curacidade de recomendação e classificação da inteligência artificial usando uma tecnologia como essa. Então, a ideia aqui é só para vocês entenderem que ela é uma tecnologia super útil, ela tem espaço para uso, seja no mundo privado, seja no mundo público, seja se a gente estiver falando de cidadão, aluno, pai, professor, ou se a gente está falando aqui de empresa, se a gente está falando de B2B, né, se a gente está falando de varejo, né, se a gente, dependente do segmento, a gente tem valor para entregar. A gente consegue fazer aqui demonstrações mais customizadas, a gente consegue fazer POCs relativamente rápidas, tá, para que vocês vejam isso funcionando, inclusive com os dados de vocês. Então, se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais da solução, entre em contato com a gente vai ter o maior prazer aí de mostrar um pouco mais da solução, de novo, tentar falar um pouquinho dos modelos de dados que vocês, falar um pouquinho dos desafios que vocês têm aí, né, de como é que vocês podem usar a tecnologia em prol de vocês. Bom, eu estou chegando ao meu final aqui, faltam 3 minutos para a gente finalizar a apresentação. Eu já queria abrir aí para perguntas, eu vou dar uma olhada aqui no chat para ver se tem alguma questão. A Carolina Faro perguntou se a gravação do evento vai ser disponibilizada posteriormente. Sim, será.
tá? Assim como todos os nossos webcasts que nós estamos fazendo, a gente já tem a gravação deles, eles vão estar disponíveis dentro do nosso site de eventos, então ele é aberto para todos, vocês vão poder pegar o link, compartilhar, tá? Então a gente vai ter um canal no YouTube aí onde todas essas informações estarão disponíveis, tá? Bom, pessoal, novamente, queria agradecer o tempo de vocês, dessa última hora aí que a gente falou um pouquinho sobre dados, né? E sobre volume de dados e sobre análise de dados. Eu sei que tem muita coisa a ser trabalhada, tem algumas coisas que parecem simples, né? De fato, o Customer Insights ele veio para ser simples, veio para trazer simplicidade nesse nível, tá? Então, a ideia aqui é que a gente possa ajudar vocês nesse desafio também. Fico à disposição. Se tiver mais dúvidas, se tiver outras perguntas, fiquem à vontade de mandar aqui no chat, ou então, se quiserem me mandar um e-mail, meu e-mail está aí na caixa, no slide projetado, tá bom? Pessoal, novamente, boa tarde. Obrigado. Tem uma pergunta aqui do Luiz. A gente tem uma ideia de custo, né, da suíte. O Customer Insights, ele é uma tecnologia da Microsoft que ela é licenciada pelo volume de clientes, tá? Então, ela tem intervalos de 100 e 100 mil. Então, o primeiro intervalo de 100 mil, deixa eu dar uma olhada aqui quanto é que ele custa na média, tá? Acho que a gente tem essa informação aqui, só um instante. Ok, informações aqui. Legal. Aqui eu vou colocar na tela. Então, preço em reais, né? Então, ele custa aqui R$ 8.500 por mês para 100 mil perfis, tá? Novamente, esse aqui é um preço de lista, né? Um preço de tabela. Ele é um valor que está no site da Microsoft, mas dependendo da negociação que você já tenha, contratos existentes, né? Ou seja, sempre há uma negociação aqui possível a ser feita, tá? Então, tá aqui uma ideia de custo para vocês. Encerrando por aqui, então, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.